Bem, pessoal, estamos de volta para mais uma aula de física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e hoje nós teremos a nossa aula de revisão e depois avaliação. Muito bem, pessoal, aí está a nossa aula 9, a aula de revisão e avaliação. Vamos a ela, então. Muito bem, pessoal, vamos dar início, então, à nossa aula de revisão e avaliação. Vamos falar primeiramente de um assunto muito importante que nós vimos nessa unidade, que foi os elementos de uma onda. Vamos lá, então, relembrar novamente que uma onda ela tem esse formato que você está vendo aí na sua TV. E aí ela tem alguns elementos importantes, vamos falar deles agora. Primeiramente, vamos falar aqui da amplitude da onda. O que é a amplitude? Pessoal, a amplitude é essa distância que vai do ponto de equilíbrio aqui, dessa linha pontilhada, que passa bem no centro aí da onda, dividindo a onda exatamente no meio. E aí a distância entre essa linha de equilíbrio e o ponto máximo, que a gente chama de crista, é um outro elemento importante, a distância entre uma crista e essa linha de equilíbrio, ela é chamada de amplitude e é medida em metros no nosso Sistema Internacional de Unidades. Relembrando novamente aqui que esse ponto de máximo é chamado de crista, enquanto o ponto de mínimo é chamado de vale. Também temos, pessoal, que a distância do ponto de equilíbrio até um vale também é uma amplitude. Então, pessoal, não esqueça, a amplitude é uma distância, tá? Medida em metros. Distância de onde para onde? Da crista até o ponto de equilíbrio ou do vale até o ponto de equilíbrio. Além disso, nós também temos uma outra distância aqui muito importante, que é denominada de comprimento de onda. E é simbolizada pela letra grega lambda. Esse lambda, que é o comprimento de onda, é uma distância também, mas é a distância entre duas cristas consecutivas ou a distância entre dois vales consecutivos. Distância entre duas cristas consecutivas, comprimento de onda. Distância entre dois vales consecutivos, comprimento de onda. Distância entre uma crista e o ponto de equilíbrio, amplitude. Distância entre o vale e o ponto de equilíbrio, também amplitude. Aí nós vamos agora definir o que é período. Período da onda, que é simbolizado pela letra T, maiúscula. O que é o período? Período é o tempo decorrido até que duas cristas ou dois vales consecutivos passem por um ponto. Então, pessoal, o período é um intervalo de tempo e no sistema internacional medido em segundos. Portanto, o tempo necessário que a onda percorre o seu próprio comprimento de onda é o que a gente vai chamar de período e vai medir isso aí em segundos. Também vamos definir o que é frequência da onda, simbolizado aí pela letra F. A frequência da onda, ela é o número de cristas ou vales consecutivos que passam por um mesmo ponto em uma determinada unidade de tempo. Eu coloquei aqui crista ou vales consecutivos para você, para que você tenha um ponto de referência, né? O tempo que leva para esse ponto aqui, percorrer todo esse espaço e chegar aqui de novo, esse tempo é o período. Mas, para percorrer esses dois pontos aí, o tempo que leva para percorrer esses dois pontos é a frequência, tá bom? E a frequência é medida em hertz, que é o inverso do segundo. Então, também, por exemplo, quando eu meço o tempo em que esse ponto sai daqui e chega aqui, eu também tenho o período. E a frequência, né, é o número de vezes que esses pontos passam por eles mesmos, né? O número de vezes que um ponto se repete na unidade de tempo. Pessoal,
aí eu vou ter uma relação entre período e frequência, tá, gente? Portanto, o período e a frequência, eles se relacionam entre si através dessa expressão bem simples, que ela quer dizer o seguinte: a frequência, ela vale 1 sobre t. Ou eu posso dizer que a frequência é o inverso do período, tá, pessoal? 1 sobre t é o inverso de t. Aí, como essa relação é válida, eu também posso escrever essa aqui. Período é o inverso da frequência. Aí tanto faz, né, pessoal? Eu posso dizer que a frequência é o inverso do período ou que o período é o inverso da frequência. E essa frequência aí, ela é medida em hertz. Sendo que 1 hertz equivale à passagem de uma crista ou de um vale em 1 segundo. Tá bom, pessoal? Além disso, gente, continuando aqui, olha, nós vamos falar agora sobre a velocidade de propagação da onda. Porque é também importante eu saber como é que a onda, como é que ela se movimenta, qual é a sua velocidade. Então, nós vamos definir agora como calcula a velocidade da onda. Agora, só para que você tenha ciência, uma onda que se propaga no mesmo meio, ela vai ter velocidade contínua, vai ter velocidade constante. Como nós podemos ver aqui na informação, olha só. Como elas não transportam matéria em seu movimento, é provável, é previsível que as ondas se desloquem com velocidade contínua, com velocidade constante. Logo, devem ter um deslocamento que obedeça àquela equação lá do movimento uniforme. E vamos lembrar aí qual é então a equação do movimento uniforme. Vamos colocar aqui a nossa cartelinha. E aí eu tenho aqui essa expressão, ΔS é igual a V vezes T. Essa expressão é do movimento uniforme, porque a equação do movimento uniforme é a mesma da velocidade média, ou seja, só para que você lembre lá da fase anterior, velocidade média e a relação entre o espaço e o tempo, ΔS sobre ΔT. Quando você isola aqui o ΔS, aí você vai ter essa expressão, que o ΔS é V vezes T. E aí está aqui, né, pessoal? Se eu quero calcular a velocidade de uma onda, eu posso usar essa expressão. Só que como nós vimos agora os elementos da onda, veja só, o que acontece agora? Né? Essa expressão que a gente viu, ela é comum para os movimentos uniformes. Mas como a gente já conheceu a estrutura de uma onda agora há pouquinho, né, que foram seus elementos, eu posso, para calcular a velocidade, considerar que o espaço que a onda percorre é o seu comprimento de onda, que eu chamei de lambda, e que o tempo que a onda leva para percorrer o seu próprio comprimento de onda, por definição, é o período. Então, eu posso considerar que o tempo, que o ΔT, é o próprio período da onda. Aí, gente, se eu pegar a expressão que eu escrevi agora há pouco, né, que a velocidade é o ΔS sobre o ΔT, que é do movimento uniforme, e usar o ΔS como sendo lambda e usar o ΔT como sendo período, a gente escreve a expressão que está aqui da velocidade da onda. Olha só, a velocidade da onda é o comprimento de onda dividido pelo período. Ou ainda, se eu lembrar que a frequência é o inverso do período, né? Que 1 sobre t é igual a f, então eu posso escrever também que V é igual a lambda f. E essa aqui, gente, é a mais conhecida equação que a gente tem para a propagação da velocidade da onda. E ela vai ser conhecida como equação fundamental da ondulatória. Então, se perguntar para você qual é a equação fundamental da ondulatória, é a seguinte: a velocidade da onda é lambda vezes a frequência. Comprimento de onda vezes o período. Agora, essa equação é válida para todos os tipos de onda, pessoal, não importa se é uma onda mecânica, se é uma onda eletromagnética, se ela é transversal, longitudinal, unidimensional, bidimensional, não importa. Ela vale para todo tipo de onda, por isso que ela é conhecida como equação fundamental. E as frequências, são comuns a gente usar as frequências em kHz, né?
kHz ou até em megahertz. E aí, gente, 1 kHz vale 1000 Hz e 1 MHz vale 1 milhão de Hertz. Continuando agora, nós temos o nosso primeiro exemplo para mostrar para você. Um exemplo muito interessante, onde eu preciso calcular qual a frequência e o período. Veja só, tenho que calcular duas coisas. Qual a frequência e o período de uma onda. Se a velocidade desta é 300 metros por segundo, ele me deu aqui a nossa velocidade da onda, né? Me deu essa informação, 300 metros por segundo, e o comprimento de onda também foi dado 5 centímetros. Tá bom? E aí, pessoal, notem, observem que a velocidade veio em metros por segundo, mas o comprimento de onda veio em centímetro. Diferente aqui do metro. Então, a gente transforma isso aqui para metro, pessoal. E como é que transforma para metro? Divide por 100. O resultado, 0,05 metro. Então, tá aí o comprimento de onda. Agora, a gente faz a conta, né, usando a equação fundamental da ondulatória. Aqui está a equação fundamental da ondulatória V igual a lambda F. E aí eu vou encontrar qual é o valor da frequência. Então, aqui eu já isolo a frequência na equação. Se V igual a lambda F, então a frequência é V dividido por lambda. E aí eu tenho que o V vale 300, está aqui, ó, 300. Que o comprimento de onda, transformado para metro, 0,05. Quando eu divido 300 por 0,05, eu encontro 6.000 Hz. E aí eu simbolizo isso aí em kHz. São 6 kHz, então, porque cada kHz tem 1000 Hz. Então, achei a frequência, 6 kHz. E agora, professor, a gente tem que achar o período. Só que lembra, a frequência é o inverso do período, ou o período é o inverso da frequência. Então, se a frequência vale 6.000, 6.000 é igual a 1 sobre t, sobre o inverso do período. E o período, então, vai ser 1 dividido por 6.000. E aí a gente pega lá a nossa calculadora, 1 dividido por 6.000 é 0,000166, aí dá uma dízima periódica. E eu coloco esse valor aí em notação científica e eu acho o período que é de 1,66 vezes 10 a menos 4 e a unidade do período é o segundo. E aí está. Frequência, 6.000 e período, 1,66 vezes 10 a menos 4 segundos. Muito bem, pessoal. Passando aqui agora para um outro conteúdo muito importante, ainda falando sobre ondas, nós vamos ter a parte que vai falar das ondas mecânicas. Lembrando para você que uma onda mecânica, ela precisa obrigatoriamente ou necessariamente de um meio material para sua propagação. As ondas mecânicas não podem se propagar no vácuo. Impossível uma onda mecânica se propagar sem a presença de meio material. As ondas mecânicas se propagam pelo ar, pela água, pelos meios sólidos, mas nunca pelo vácuo. Agora, se esse meio for uma corda tensionada, e aí eu vou ter uma onda unidimensional, certo? A velocidade da onda que se propaga através dela depende das características físicas da corda. Tá bom, pessoal? Quais são essas características físicas? Comprimento e massa. E aí, com o comprimento e a massa, eu defino uma característica da corda que é chamada de densidade linear. E aqui nós podemos citar como exemplo dessas ondas que se propagam em cordas, as ondas que se propagam nas cordas dos instrumentos musicais, como um violino, um violão, certo? Um cavaquinho, até mesmo um piano, né? Então se propagam através de cordas e a gente tem a imagem aqui do violão, certo, pessoal? E aí a gente vai definir agora uma característica importante desse meio de propagação, ou seja, das cordas, que é chamada de densidade linear.
E essa densidade linear nada mais é do que a relação entre a massa e o comprimento da corda. Olha só, se eu dividir a massa da corda pelo seu comprimento, eu vou encontrar um número, e aí eu vou chamar esse número de densidade linear. Tá certo? No sistema internacional, a unidade de medida dessa densidade linear é o quilograma, que é a unidade da massa, dividido pelo comprimento, ou seja, a unidade do comprimento é o metro. Então, a unidade de medida nada mais é do que quilograma por metro, tá, pessoal? Vamos aqui ao nosso exemplo número 2, onde eu tenho que calcular exatamente a densidade linear de massa de uma corda que tem comprimento de 3 metros e tem 5 quilogramas de massa. E aí eu quero calcular a densidade linear, massa dividido por comprimento. A massa é 5 e o comprimento é 3, então eu tenho aqui uma densidade linear de 0,6 kg por metro. E aí, para encontrar a densidade linear, basta dividir a massa da corda pelo seu comprimento. Agora a gente vai falar de como calcula a velocidade de propagação de uma onda que se propaga numa corda. E para isso a gente tem uma expressão matemática que diz que a velocidade é a raiz quadrada da força que tensiona a corda dividida pela sua densidade linear de massa. Como você vê aqui, ó, nessa expressão que diz que a velocidade é a raiz quadrada da força que tensiona a corda, porque a corda tem que estar esticada, ela tem que estar tensionada. Se a corda não estiver esticada, a onda não vai se propagar através dela. Então, F é a força de tensão na corda. V é a sua velocidade de propagação e o μ, essa letra grega aqui, ela é a densidade linear que a gente acabou de calcular no exemplo passado. A unidade de medida, claro, no sistema internacional é o metro por segundo. E aí, pessoal, vamos aprender a calcular então essa velocidade? Olha só, tá aí o nosso exemplo, é o exemplo número 3. Calcule a velocidade de propagação de uma corda, de uma onda que se propaga numa corda, né, claro, de violão, cujo comprimento é 0,5 metro, aí o comprimento veio em metro, eu não preciso transformar, e uma massa de 500 gramas, aqui eu preciso transformar para quilograma, quando submetida a uma tensão de 2.000 newtons, essa aqui é a força que tensiona a corda. Então, pessoal, primeiramente eu devo calcular a densidade linear, para que depois eu possa calcular a velocidade. Então tá aqui, ó, preste bem atenção, ó, densidade linear é a massa pelo comprimento. Então, a massa vale 0,5, por que a massa vale 0,5? Pessoal, 500 gramas nada mais é do que 0,5 quilogramas, tá legal? Então, para transformar de grama para quilograma, divide por 1000. E aí, olha só, a densidade linear, a massa é 0,5, o comprimento também aqui, ó, é 0,5. Então, eu vou ter uma densidade linear de 1 kg por metro. Bem, agora que eu já tenho a densidade linear, eu vou para a equação da velocidade, aqui, ó, velocidade é a raiz quadrada da força que tensiona a corda, e a força que tensiona a corda, ela está aqui, ela vale 2.000, dividido pela densidade linear de massa que a gente calculou bem aqui, ela vale 1 kg por metro. E aí eu substituo, né, pessoal? No lugar da força, eu escrevi aqui 2.000, no lugar da densidade eu escrevi 1. Quando eu divido 2.000 por 1, eu tenho que a velocidade vai ser a raiz quadrada de 2.000. Aí, quando você pega lá a sua calculadora e extrai a raiz quadrada de 2.000, você encontra aqui um valor aproximado para essa velocidade de 44,5
0,72 metros por segundo, pessoal. E aí está, então, um exemplo de como se calcula a nossa velocidade de propagação da onda na corda. Pessoal, eu finalizo aqui a nossa primeira revisão. Me despeço de vocês, espero que vocês tenham gostado e até mais.